têm surgido de uma maneira ou de outra alguns apoios, mas depois daquele final de fevereiro em que de facto a candidatura parecia ganhar algum elan, a determinada altura, não sei se foram as suas viagens, mas o ritmo passou a ser outro. De todo. As pessoas têm que entender que eu desde então estou a preparar uma estrutura nacional. Já criei núcleos em todo o país, em todas as distritais, em muitos concelhos. Não parto com máquinas pré-montadas. Eu tenho que estruturar uma máquina e que funcione à base do voluntariado. Eu não tenho dinheiro para pagar, não tenho estrutura para pagar. E por isso, felizmente, as novas tecnologias e as redes sociais permitem uma mobilização possível. E posso dizer, para quem quiser, enfim, estar atento, que no país já tenho para cima de 2.000 voluntários, pessoas a trabalhar e a intervir. No meu Facebook já são para cima de 7.000 apoiantes diretos. E eu acredito que isso apenas num mês. Acredito que isso vai aumentar, que isso vai crescer. E que eu vou encontrar as forças da cidadania mobilizadas para me levarem até onde for possível levar. E eu estarei lá para acompanhar essas forças. E quanto a apoios de opinion makers, ou seja, de pessoas que movimentam pelo seu ethos alguns votos. Já têm vindo algumas mas esperava-se que fossem muitas mais. Esperem. No final, cada mês sairá uma lista. Esperem para ver, porque haverá surpresas. Mesmo no quadro dos partidos políticos. Esperem para ver. Eu sou uma pessoa calma, ponderada. Vou com calma. Vou com calma. Nada de precipitações. O que lhe posso garantir é que na minha comissão de honra já tenho nomes bem credíveis do país e que a seu tempo vão ser conhecidas. Vamos com calma. Sabe, Dom João II dizia, permitam-me que repita uma frase de um rei que nós demos o nome do príncipe perfeito. O homem tinha como divisa pela lei e pela grei, pela justiça e pelo povo. Dizia ele, teve o tempo da coruja e o tempo do falcão. Eu estou a viver o tempo da coruja. O tempo virá em que outro animal surgirá. Eu tenho como referência a nossa história de Portugal, muitos personagens, mas ele é um personagem que marcou indelevelmente a história de Portugal. Curiosamente, foi um dos finalistas num programa em que teve alguma participação. Sem dúvida. Foi uma das pessoas que defendi. Defendi-o a ele e defendi-o a Aristides de Sousa Mendes, está a ver? Então foram os dois personagens que eu defendi, felizmente ficaram entre os 10 primeiros. E a mim, o povo português, entendeu dar-me o lugar que me deu. Foi uma das poucas ocasiões em que, se calhar, mostrou um pouco mais desse seu lado pessoal, que disse ter algum pudor. Diz que tem algum pudor por, de certa forma, se ter arrependido nessa ocasião de ter mostrado alguma coisa. Não tem pudor, porque acho que a vida privada de cada um, pelo menos eu assim sempre entendi, é algo que lhe pertence a ele próprio. Então porquê é que o fez nessa ocasião? Porquê é que se mostrou um pouco mais nessa ocasião? Mostrei-me como? A sua casa, os seus presentes, os seus haveres... Não mostraram a minha casa, foi uma coisa na minha biblioteca, que é uma coisa onde ninguém vai porque é assim uma coisa muito desordenada. Agora não mostro a minha sala e não mostro a minha sala de jantar. Fui para o meu ninho de águia, como eu digo, que é o último piso da minha casa, onde eu acumulo, enfim, tudo o que é, enfim, as minhas divagações e as minhas deambulações pelo mundo e os meus livros. E é um canto muito, muito específico, é um canto muito pessoal, onde eu me retiro de vez em quando para pensar e quando me sento naquela cadeira, olho à volta e faço a minha viagem pelo mundo. Por isso foi um cantinho muito próprio. Ninguém virá nunca, enfim, o interior da minha vida íntima. Isso não. Na mesma entrevista em que falava de extraterrestres, quase que citando a famosa fórmula de Drake, que no fundo, não sei se conhece, mas é um físico que diz algo muito semelhante àquilo que diz sobre as probabilidades de existir vida extraterrestre.
as semelhanças entre o seu discurso e o dito físico são de facto espantosas. Mas essa mesma entrevista falava da questão de Olivença. A pergunta é um pouco repetida, mas como Presidente da República, o que é que... É evidente que não pode fazer nada, porque pode, à semelhança do que faz Espanha com a Grã-Bretanha. Sempre que um barco inglês para em Gibraltar, manifestar que Gibraltar, Espanha considera que é espanhola. Historicamente, é evidente que ninguém vai à reconquista da Olivença. Estamos numa situação em que claro, mas é produtivo fazer esse bate-pé. Não fiz bate-pé nenhum. Repare, nessa entrevista, foi uma entrevista de 2 horas. 2 horas. Foi reduzido ao que foi reduzido e foi lá posto o que entendiam ter que lá pôr, com certos objetivos. Desculpe-me a expressão. Por isso, uma entrevista de 2 horas é algo de extremamente vasto e depois daí se retira pontinhos em função de se quer valorizar ou denegrir a imagem de alguém. Como inclusive nessa revista que fala, viu que eles publicaram uma fotografia pensando que o que estava ali era o símbolo da monarquia, quando era um símbolo da República. Aquela entrevista foi para ver se me decapitava. Só vi o vídeo, confesso. Pronto, então. Agora, é uma entrevista de 2 horas. Nesse espaço de 2 horas, o que eu a disse, enquanto português que sou, é que Espanha tem um contorno precioso, também nunca será resolvido militarmente, evidente, com a Grã-Bretanha, que é Gibraltar. Nós, historicamente, temos um contencioso com a Espanha, que é a Olivença. Daí a fronteira portuguesa inclui a Olivença. É bem que ninguém vai conquistar a Olivença, coisa nenhuma. Tem que ser... então tem que se pôr um ponto final nessa história. Não deixarmos as coisas indecisas, tanto mais que isso aconteceu no mesmo período histórico, a volta de 1808. Eu acho que as coisas têm de ser abordadas, porque, fazendo de conta que elas não existem, é que às vezes não está muito na minha maneira de ser. Agora, eu acho que as coisas falam-se com quem têm de ser faladas. É evidente em consonância com todos os poderes da República, é evidente. Mas ninguém vai agora à clarineta avançar para a Olivença, como ninguém repara que essa coisa, ainda este fim de semana vi um jornal a dizer que eu anuncio para a breve chegada dos Estados Unidos. Bom, isso é para fazer rir, não é? Eu lamento profundamente que as pessoas não tenham, enfim, um horizonte suficientemente grande, nem saibam discernir, tem que ter uma visão global do universo. Se querem ser redutores a esse ponto, acho que sejam cada um das afirmações que faz e do comportamento adota em relação a terceiros, é por aí.